começo da aula é complicado, muita gente entrando. Espero que deu certo 4 turmas da outra aula, não sei. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das diferenças aí que nós temos entre mitose e meiose. Prestem muita atenção, podem me parar, perguntar. Eu quero que vocês anotem os nomes que acharem estranhos, do jeito que eu pedi para vocês na aula passada, para vocês irem fazendo aquele dicionário de palavras de biologia, né, para vocês irem se acostumando com elas. Só para a gente revisar aqui, nós vimos nas aulas anteriores sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA, né, são 2 tipos, são formados por unidades repetitivas chamadas de nucleotídeos. A união de vários nucleotídeos vai formar o DNA ou o RNA. Existem algumas diferenças ali na base nitrogenada, no açúcar, mas que diferenciam os dois. Mas não é uma coisa que vocês vão ver só no próximo ano. O DNA, então, é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ele é formado por 2 fitas que são unidas por esses nucleotídeos. E o RNA é o ácido ribonucleico, que é só uma fita. O gene, nós falamos na aula passada, é uma sequência de nucleotídeos do DNA. E os cromossomos, então, são compostos de DNA que estão lá dentro do núcleo. Cromossomo é DNA mais proteína, as proteínas histonas, que ficam no núcleo. Tudo isso aqui a gente viu na aula passada. Então, por que conhecer a mitose? Primeiro, o que é mitose e meiose? Alguém sabe dizer a definição da palavra? Mitose e meiose significa o quê? O que ela faz? Ninguém? Gente, sempre que vocês ouvirem essas 2 palavrinhas, mitose e meiose, vocês vão pensar nisso aqui, ó. Divisão celular. Tanto mitose quanto meiose são processos em que as células se dividem. Não esqueçam, extremamente importante. Mitose e meiose são divisões celulares. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não? Então tá bom. Vamos lá, continuando. E aí, pessoal, o que acontece? Essa divisão, ela acontece tanto para a regeneração celular, crescimento e a manutenção dos seres vivos eucariontes. Então, por exemplo, aqui tem até um exemplo aqui. Se alguém já quebrou um osso, sabe o que eu estou falando. Quando você tem uma fratura, esse osso ele é encaixado, né? Às vezes é necessário colocar até esses fixadores externos para poder fazer com que o osso fique encaixadinho no lugar certo. E aí, as células que formam os ossos, elas começam a se dividir para regenerar e começam a colar esse osso. Olha só para vocês verem, esse daqui já está colado, mas está vendo o sinalzinho aqui? Porque houve uma divisão celular que permitiu que essas células colassem. Isso acontece, é bem visível, por exemplo, quando a gente tem uma cicatriz. Eu não sei se dá para vocês verem aqui que é bem alto. Tem pessoas que têm uma coisinha chamada queloide. O que é isso? Quando tem corte, ao invés de colocar tecido conjuntivo ali para regenerar, acumula muito tecido, ao invés de ter tecido epitelial, acumula muito tecido conjuntivo, ao contrário. E aí esse tecido conjuntivo, ele vai acumulando em excesso e aí vai ficando alto. Mas por quê? Porque a célula foi dividindo para regenerar. Então, basicamente, a mitose ela acontece para crescimento, regeneração, substituição de células velhas. A nossa pele, ela fica constantemente liberando células velhas e outras células vão sendo substituídas ali. Por que a gente envelhece? Porque essa substituição das células velhas, das células que já são velhas, vai ficando mais lenta, e aí é por isso que a gente acaba enrugando. Tem vários outros fatores, né? Mas um dos fatores é esse. Então, quando o osso quebra, tem um vazamento de sangue, tanto dessa peça do esqueleto, como do tecido que fica ali ao redor, e vai formar um hematoma. Esse sangue, ele vai trazer substâncias ali inflamatórias que vão estimular as células a trabalharem nessa regeneração, permitindo essa divisão celular. Alguém sabe me dizer o que significa citologia?
estuda tecidos, órgãos ou células? Tecidos? Células. Olha o nome, gente. Citologia é o estudo das células. Então, quando eu estou falando aqui para vocês de mitose, eu estou falando de como essas células conseguem se dividir para formar outras novas células. E isso, ela acontece através do chamado ciclo celular. O ciclo celular é o período que inicia com a origem de uma nova célula a partir de outra e termina quando ela divide, formando outras células filhas. Esse ciclo celular ele é dividido em duas partes, duas fases, que é a intérfase e a divisão celular. Olha só, presta muita atenção. Intérfase é a fase em que a célula realiza suas atividades normais, ela não está dividindo. Ela está crescendo, ela está produzindo proteínas, ela está se desenvolvendo, então ela está se preparando para dividir. Essa fase se chama intérfase, tá? Anota aí no caderno de vocês. Intérfase é o período que a célula não está se dividindo. Ela está parada? Não. A célula passa mais tempo em intérfase do que em divisão celular. Ela está produzindo um monte de coisas nesse período. Já a divisão celular é quando ela está realmente, propriamente dito ali, ela está se dividindo, que é a mitose ou a meiose, que a gente vai falar da diferença dos dois. Então, o ciclo celular, nos seres eucariontes, é o processo que ocorre em que há a formação de órgãos, tecidos, crescimento, renovação dessas células, origem de novos indivíduos, entre outros. Agora, ela vai ser diferente nos organismos unicelulares e pluricelulares. Por quê? Nos unicelulares, ela vai dividir para formar um novo ser vivo. Nos pluricelulares, ela divide para fazer todas aquelas coisas que eu falei, regeneração, crescimento, e não para reprodução mesmo, tá? Pode ser mitose para reprodução? Pode ser divisão celular para reprodução, mas assim, a maior parte não. O que é um ser eucarionte? Só para mim ver se vocês se lembram. Tem núcleo definido, não tem núcleo definido ou não tem célula? O que é um ser eucarionte? Letra A? Tem núcleo definido, isso aí. Então, enquanto as células eucariontes ela tem toda uma estrutura, tem as membranas internas, tem as organelas, as células procariontes não tem nada disso. Então, tudo para ela é mais simples. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar o seu material genético, separar no meio e formar duas, de uma maneira bem simples. Quando eu falo que ela não tem organelas, ela tem os ribossomos. Qual a função dos ribossomos? Ninguém lembra? Os ribossomos sintetizam proteínas. Síntese de proteínas. Então, ele tem os ribossomos, que vai sintetizar proteínas, que vai permitir sua divisão celular, por exemplo. Então, a mitose, olha só, isso aqui é muito, muito importante. O processo da mitose é a divisão celular, em que uma célula se divide no meio e forma duas células filhas idênticas à célula mãe. Olha só, vou repetir. Mitose é a divisão celular em que uma célula filha, uma célula mãe, se divide uma vez, formando duas células filhas idênticas à mãe. Então, se essa célula minha aqui, 46 cromossomos, se dividir, sofrer mitose, Yuri, quantos cromossomos essa célula vai ter, a célula filha, depois que dividiu? Yuri, tá aí? Raila? Perguntando esses meninos com a câmera desligada para ver se eles me deixaram aí ligado e foi dar um passeio. Raila? Professora, não lembro. Gente, a câmera tá desligada, eu conversei com o Capitão Almeida, viu? Tá. Eu tenho que perguntar, porque eu não sei quem conversou, quem não conversou, eu vou chamando para ver se está prestando atenção. Eu não falei que são idênticas? Aí, quando não estiver ligado, eu vou avisar no bate-papo. Eu já conversei com o Capitão. Tá bom. Lembra que eu falei que são idênticas?
a célula-mãe? Se a mãe tem 46, quantos cromossomos tem a célula-filho? Gente, alguém responde, pelo amor de Deus. 46? 46, isso aí. Então, na mitose, se a minha célula-mãe tinha 46, as minhas duas células-filhas vão ter 46. Se a minha célula-mãe tinha 23, as minhas duas células-filhas vão ter 23. Entenderam? Então, é uma divisão onde você vai ter células idênticas. E aí, pessoal, esse processo, para acontecer, tem na última fase dela, que eu vou falar daqui a pouco, acontece a citocinese. O que é a citocinese? É a separação do citoplasma em duas células aqui, ó. O DNA separou, foi metade para uma célula, metade para outra. A última parte que vai acontecer é o citoplasma separar. E aí eu vou ter, ao invés de uma, eu vou ter duas células. E essa fase de separação do citoplasma se chama citocinese. Essa aula é cheia de nome bonito, assim, que vocês irem anotando. Então, para o organismo crescer, ele precisa se dividir. Como que é feita essa divisão? Ela acontece em etapas. Quais são essas etapas? Olha só, gente, presta atenção. Pelo amor de Deus, olhem o acento, onde ele está. Eu não aguento ouvir metafase, profase. Eu quase morro quando eu escuto isso, gente, porque tem um acento aí para te ajudar. Então, as 4 fases da divisão celular, vocês precisam aprender prófase, metáfase, ó, o acentinho, anáfase e telófase. Vou repetir. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tem um macete. Como é que é o macete? Não vai esquecer mais. Prometo a Ana telefonar. Gente, é sério. Quando eu era nova, há muitos anos atrás, eu aprendi as fases graças a esse macete. Eu, graças a Deus, não fiz mais, né? Não fiz também, depois de tanto tempo dando aula. Mas no começo me ajudou muito. Vamos lá, de novo. Prometo a Ana telefonar. Então, a primeira fase é a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Mas o que vai acontecer em cada uma dessas fases? Olha só. A primeira fase é a prófase. Lá na intérfase, quando a célula está produzindo um monte de coisas, uma das coisas que ela faz nesse período é duplicar o seu DNA, fazer uma cópia dele. Cada cromossomo vai criar uma cópia idêntica e vai ficar unido pelo centrômero. Na aula passada eu mostrei para vocês os centrômeros. Quem não assistiu, está gravado, eu mandei no grupo, assista. Então tá ali, ó, as duas células, o cromossomo ele está duplicado, ele fez uma cópia idêntica. Nesse momento da prófase, vocês lembram na aula passada que eu falei para vocês do exemplo do papel? Se eu quero ler, eu desenrolo. Se eu quero separar, é mais fácil enroladinho. Uma lã, por exemplo, né? Comparei o DNA com a lã. Não é fácil eu separar se vai enroladinho. É aqui que vai condensar, ou seja, é nessa primeira fase que o cromossomo vai condensar, vai enrolar para facilitar a separação, tá? Então, na prófase, acontece a condensação dos cromossomos. Eu vou mandar o slide no grupo assim que acabar a aula, tá? A carioteca e o nucleolo desaparecem para a célula continuar se dividindo. Então, vamos lá, de novo. Na prófase, o cromossomo aqui, ó, que já está duplicado, ele foi duplicado lá antes, na intérfase, ele condensa, carioteca e nucleolo desaparecem, e aí depois é que ele vai para a próxima fase, que é a metáfase. Quando vocês virem esse nome aqui, ó, meta e fase, metáfase, você lembra de meio. Todos os cromossomos estão alinhados aqui, ó, no meiozinho da célula. Tá vendo? E outra coisa interessante também aqui é que é a maior condensação. Se você quer ver, lembra da carioteca, do cariótipo que eu mostrei na semana passada, que eu falei, para a gente separar homem e mulher, XX, XY, você olha aqui e tal, nos cromossomos. Para aquilo poder funcionar, a melhor fase para você observar isso é na metáfase, porque é quando eles estão mais enroladinhos.
Então, eu tenho aqui todos os cromossomos enroladinhos bem no meio da célula e a máxima condensação. E eles estão ligados nessas fibras aqui, ó. Vendo? Essa fibra vai ligar bem no centrômero. Isso aqui é muito importante para a próxima fase. Cromossomos alinhados, máxima condensação e ligados nessas fibras aqui, bem no centrômero dele. A próxima fase, que é a anáfase, cromossomo duplicado, lembra? O cromossomo fez uma cópia durante a intérfase. Essa cópia é unida pelo centrômero. O centrômero está com uma fibra de cá, outra de lá. O que vai acontecer? Olha aqui para mim, olha no meu vídeo agora. Isso daqui, essas fibras vão encurtar e vão puxar isso aqui para os polos, ou seja, é o momento que vai separar essas cópias. São chamadas de cromátides irmãs. Então, puxa e separa. Metade das cópias vai para um lado, metade para o outro. Olha aí, estão vendo? Então, encurta as fibras cromossômicas e os cromossomos irmãos migram para os polos. Então, olha só, vamos voltar aqui. Na intérfase, ele fez essa cópia. Lá na prófase, que é a primeira fase da divisão, intérfase é quando não está dividindo. Na prófase, que é a primeira fase da divisão, ele condensa, desaparece o nucleolo e carioteca. Na metáfase, todos os cromossomos estão no meio e a máxima condensação. Na anáfase, então, vai separar essas cópias que foram criadas lá na intérfase, tá? E, por último, a gente tem a última fase, que é a telófase, que é aquela citocinese que eu falei para vocês, que é a separação do citoplasma. Então, vai separar o citoplasma, o nucleolo e a carioteca voltam, e aí eu tenho agora duas células idênticas à célula-mãe. E a célula-mãe, a primeira célula que dividiu, então, nesse caso aqui, tinha 1, 2, 3, 6 cromossomos. A primeira célula aqui, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Quando ela terminou de dividir, cada célula tem 6 cromossomos. Idênticos. Isso é importante, tá? Pode acontecer mutações? Pode, mas assim, a célula evita, tá? A maior parte é idêntica mesmo. Alguma pergunta até aqui? Não? Professora, na Sim. telófase, as células são haploides? Não. Ela, nesse caso aqui, depende da célula. Se ela é uma célula diploide, as duas células filhas serão diploides também. Se a célula que vai se dividir é haploide, as duas células filhas vão ser haploides também. O que vai determinar se ela é haploide ou diploide? Vai ser se eu tenho um cromossomo de cada ou se eu tenho 2. Nesse caso aqui, cada cromossomo azulzinho, vamos supor que esse azulzinho veio do pai e o rosinha veio da mãe. Então, aqui eu tenho, olha, 6 azuis e 6 rosinhas duplicados, mas são 6 cromossomos. Cada cromossomo tem uma cópia idêntica, mas são 6 cromossomos. Aqui, na telófase, eu tenho 6 cromossomos. Só que ele não está duplicado, não tem aquela cópia, tá? Mas ele se é uma célula diploide lá no começo, 2N igual a 6, é 2N igual a 6 aqui também, tá? Se ela começou diploide, termina diploide. Se ela começou haploide, termina haploide. Então, eu não posso te falar se é diploide, depende da célula-mãe, mas vai ser idêntico à célula-mãe. O que vai mudar é na meiose. Na meiose, sim, uma célula diploide vai formar células haploides. Ok? Vocês estão entendendo? Estão desesperados? Está tudo bem? A Camila tem hora que passa a mão no cabelo assim que eu penso, meu Deus do céu, será que ela está entendendo? Vou ficando preocupada aqui. E aí, tá indo bem? Entenderam? O que a mitose faz? O que a mitose faz, gente? Estou aqui desde o começo falando. Mitose? Divisão. Divisão celular. Mitose divide a célula. E vai formar duas células idênticas às células filhas, tá? Agora, então olha só. O que são células diploides? Uma célula diploide é uma célula que cada cromossomo tem o seu parzinho. Então, no caso de uma célula humana, é uma célula que tem 23 pares de cromossomos.
cromossomos estão aos pares. Metade veio do pai, metade veio da mãe. Então, esse exemplo que eu mostrei é uma célula diploide, onde tinha 3 cromossomos rosinha representando a mãe, 3 azulzinhos representando o pai, ou vice-versa, sei lá, né? Nada de gênero aqui, certo? Então, já a fecundação humana, ela acontece com a união do óvulo e do espermatozoide. E isso resulta em uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. Essa célula, ela já carrega o DNA com 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Olha só que imagem legal essa aqui. Eu acho muito legal essa imagem. O espermatozoide entrando aqui no óvulo. Então, quando eu falo de mitose, nesse caso aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Deixa eu ver se até o próximo slide. Aqui, ainda não. Então, eu estou falando de mitose. A mitose, ela vai produzir o quê, gente? A célula do início da formação do embriãozinho ali, ela vai se dividir, vai se diferenciar por mitose e vai formar célula do intestino, célula do fígado, célula cardíaca, nervosa, sanguínea, muscular. Todas as células do nosso corpo são formadas, estou falando nessa parte de desenvolvimento, tá? São formadas por divisões celulares, por mitose. Ok? Então, olha aqui, ó. Olha vocês aqui. Vocês lembram? Quando vocês eram assim, com certeza. Nós somos assim um dia essa coisa linda. Olha que maravilha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o zigoto lá, o embriãozinho que começa a se fixar na parede do útero para se desenvolver. Nós éramos assim. Olha que coisa linda. Isso aqui formou todo o nosso corpo. De que maneira? Muitas e muitas e muitas sucessivas mitoses que foram dividindo. Era uma célula só. Você foi dividindo, mitose, células idênticas, até que formou todo o organismo. Então, uma vez que esse embrião ele é formado, esse zigoto, né, ele vai se dividindo por mitose várias vezes até formar todo o nosso organismo. E o bacana é que todas as nossas células vão ter a mesma constituição genética. Lembra que eu falei que as células filhas são idênticas à célula mãe? Não faz uma cópia idêntica? Então, quando a gente vê aqueles filmes policiais, por exemplo, né? Achou um fio de cabelo, sangue, unha, sêmen, não sei o quê, saliva, e aí colhe o DNA. Lógico que às vezes eles dão uma floreada, né? Mas é daquele jeito mesmo, eles ficam procurando indícios ali, colhe o DNA, pega ali o DNA do assassino, bate ali, opa, igualzinho esse aqui, deu certo. Então, o que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque todas as células têm o mesmo genoma, têm o mesmo DNA. Porque a primeira célulazinha, quando a gente estava na fase embrionária, duplicou o seu material genético, fez uma cópia idêntica, separou. Cada uma daquelas 2 células fez uma cópia idêntica, separou. E assim sucessivamente, até formar todas as células que a gente conhece. Ok? Olha só para vocês verem. Então, o período fetal, ele inicia-se mais ou menos a partir da 10ª semana pós-concepção e vai até o nascimento. Nesse período, então, que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, quando a gente pensa que na mitose forma células idênticas, aí você pensa no embriãozinho, você imagina, peraí, mas aquela célula formou todas as células do nosso corpo são diferentes. Músculo que vocês viram ali, né? Neurônio, sangue, porque existe uma coisinha chamada diferenciação celular. Agora, isso é muito louco, se você for parar para pensar como que aquela célula sabe que ela tem que formar um coração, aquela outra célula vai dividir, vai formar o estômago, isso aí é muito doido. Se você for parar para imaginar, é muito perfeito, né, o corpo humano, porque fica tudo no seu lugar ali certinho. Então, qual a fase, vamos ver se vocês entenderam, qual é a fase da mitose que ocorre a divisão do citoplasma e origina as células filhas? Prófase, telófase ou metáfase? Pode chutar, não tem nada não.
Metáfase? Telófase, a última fase. Ó, vamos lá. Prometo a Ana telefonar. Qual que é a primeira fase? Prófase. Segunda, metáfase. Terceira, anáfase. Quarta, telófase. Na prófase, condensa os cromossomos. Na metáfase, estão no meio da célula, lembra de meio. Na anáfase, separa as cromátides irmãs. E na telófase, divide o citoplasma, que é a última fase. Tá? É um pouquinho, eu sei que é muita informação, mas vocês vão devagarzinho, vocês vão entendendo. Vocês vão rever essa matéria ano que vem também. Aí vai ser mais tranquilo. A primeira vez é um pouco mais difícil mesmo. Então, o ciclo celular é o período que inicia por essas divisões da célula. A mitose é a divisão da célula que permite essa regeneração, crescimento e manutenção dos seres vivos. Só acontece... Isso está errado. Se a célula for diploide, ela vai formar duas células filhas diploides. Se for na célula haploide, ela vai formar duas células filhas haploides, com o mesmo número de cromossomos da mãe, da célula mãe. E tem as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Agora, a meiose, isso aqui é revisão, não vou falar tudo de novo. Então, olha aqui. Quando a gente fala de procarionte, eu falei que ocorre tanto em unicelular quanto em pluricelular. Olha essa imagem aqui, que bacana, gente. Da divisão aqui, ó, tá vendo? Da célula, dos cromossomos condensadinhos lá no meio, fica muito bonitinho. Ela acontece tanto em unicelulares quanto em pluricelulares. Mas lá no unicelular, quando ela divide, ela tem a capacidade de formar um novo ser. Então, se uma célula procarionte, inclusive tem até livros que trazem que a divisão celular dos procariontes não é considerada uma mitose, porque a mitose tem aquelas etapas. Duplica, condensa, desaparece nuclear. Carioteca, nem tem carioteca aqui para desaparecer. Então, esse tipo de divisão nas bactérias tem um nome específico, que é fissão binária ou divisão binária, ou cisciparidade, ou bipartição. Biologia, eles amam pôr um monte de nome para a mesma coisa, né? Fissão binária, cisciparidade, bipartição é a mesma coisa. É o quê? É o processo de reprodução da bactéria. Detalhe, gente, isso acontece a cada 20 minutos. Por isso a gente bate tanto na tecla da higiene, né? Você está lá, pôs a mão em alguma coisa, tinha uma bactéria. Depois de 20 minutos, aquela bactéria vira 2. Passou 20 minutos, aquelas 2 viram 4. Depois de 20 às 4, 8, 16, 32, 70. E aí vai embora, né? Imagina. É muito rápido. Então, por isso é que tem essa questão da higiene, porque a reprodução das bactérias é extremamente rápida. E é diferente, né? Como eu disse, é chamada fissão binária. Então, a gente pode dizer que o processo de divisão da célula tem a mesma finalidade em procariontes e eucariontes? Não. Lá nos procariontes, a divisão da célula é para reproduzir. Os eucariontes têm um monte de função diferente. Tá bom? Então, pau. Agora, a meiose, presta muita atenção. A meiose é um tipo de divisão celular também, só que aqui ela só vai acontecer em células diploides, que vai formar células haploides, tá? Células diploides que vão formar células haploides, que nesse caso são células sexuais ou também chamadas de gametas. Só tem uma cópia de cada cromossomo. Por que isso é importante, gente? Olha só, presta atenção. Porque o organismo, o ser humano, por exemplo, tem 46 cromossomos. Isso eu até já falei para vocês. O ser humano tem 46 cromossomos. Desses 46, 23 herdamos do pai e 23 herdamos da mãe. A meiose é quem permite dividir isso aqui no meio para que os gametas tenham só a metade. Então, o espermatozoide tem 23, porque sofreu meiose. O óvulo tem 23, porque sofreu meiose. E aí, quando juntar os dois, vai formar um adulto diploide de novo, né? Um outro organismo diploide de novo, com 46. Vocês entenderam essa primeira diferença? Na mitose, diploide vai formar 2 diploides. Haploide forma 2 haploides. Na meiose, diploide vai formar haploide. Ok? Na mitose, forma células idênticas.
O que era na célula mãe vai ser igual nas filhas. Na meiose, não, vai ser diferente. Então, olha só, as células haploides são aquelas que têm só um conjunto cromossômico de cada, no caso aqui, espermatozoide 23, óvulos 23, para formar um bebezinho com 46. Nos homens, isso acontece lá no testículo, o processo chama gametogênese masculina, que é a espermatogênese. Na mulher, ocorre a gametogênese feminina ou ovogênese e acontece nos ovários. Nos homens, isso acontece quando ele entra na puberdade. Nas mulheres, isso aqui começa quando as meninas ainda estão na barriga da mãe. Quando a menina nasce, os seus ovários estão repletos de futuros óvulos, que começaram a divisão da meiose e pararam no meio do caminho. Aí, quando ela entra na puberdade, um por mês vai amadurecendo, sendo eliminado. Um por mês. Por isso que a mulher para de ter filho mais rápido, mais nova, né, do que os homens, por exemplo. Homens bem mais velhos, vocês já ouviram essas histórias, mas homens idosos já conseguem ter filhos, porque eles continuam produzindo espermatozoides novos, enquanto nós não. Nós mulheres, o que a gente produziu quando estava na barriga da mãe é aquilo ali mesmo. São muitos, mas como já está, as células vão ficando velhas, vão sofrendo mutações, e aí já não serve mais, acaba aumentando, por exemplo, a chance de ter um filho com síndrome de Down, e tem vários problemas ali. Então, meiose é o processo de divisão celular em que células eucariontes dão origem aos gametas, tá? Verdadeiro. E olha só, gente, isso aqui é muito interessante, presta atenção. Falta 5 minutos para eu salvar o bate-papo aqui, porque senão depois eu não sei quem participou da aula. Olha só, gente. Daqui para cima, tá vendo aí o laserzinho? Daqui para cima é mitose. Então, antes de formar o espermatozoide, ele vai formar várias mitoses e vai formar essas células. Cada célula dessa tem um nome, mas não vamos focar nisso agora não. Aqui vai começar a meiose. A meiose, ela acontece em 2 etapas. A gente chama de meiose 1, que divide a primeira vez, forma 2. E aí vem a meiose 2 e vai formar 4 células. Então, enquanto na mitose uma célula forma 2, na meiose uma célula forma 4 células, tá? E aí, aqui os 4 espermatozoides, essa aqui era diploide, vai formar 4 células haploides. Tranquilo isso aqui, entenderam? Na mitose, uma célula forma 2 idênticas. Uma célula 2N formou 2 2N. Então, aqui eu tenho uma mitose, essa que sofreu mitose de novo, essa que sofreu mitose de novo, essa que sofreu mitose de novo. Na meiose, vão acontecer 2 divisões. Na primeira divisão, forma 2 células, na segunda, forma 4, no total. Só que nós, mulheres, vocês sabem que a gente é um pouquinho mais complexa, né? Os homens. Tem que ser, né? Até nisso que a gente é mais complexa. Olha aqui. Quantos óvulos a mulher produziu no final do mês? Graças a Deus, 1, né? Imagina se a mulher libera 4 óvulos, vai engravidar toda vez de quadrigêmeos, a gente estava enrolada, né, meninas? Graças a Deus é só 1. Por que isso acontece? Quando acontece a primeira divisão da meiose, eu vou ter uma célula normal, grandona, e uma outra pequenininha, só um vestígio de célula. Aí essa daqui divide de novo, vai formar uma grandona e outra pequenininha. E essa pequenininha divide e forma 2 pequenininhas. Essas 3 aqui, elas são reduzidas e são destruídas pelo organismo. São chamadas de glóbulos polares. Vai ficar só uma. Só uma pegou toda a parte ali do citoplasma, das organelas, pegou praticamente tudo para ela, porque o óvulo ele é bem maior que o espermatozoide. Então, ainda bem que a gente produz só 1 no final. E entenderam aqui por que é só uma? Produz 4. Ó, essas 3, essas 4 aqui. Mas essas 3 são só residuais, são um pouquinho material nelas e o próprio organismo destrói. Se vai sobrar no final é só uma mesmo, tá? Mas produz as 4, certo? Entenderam? Entenderam? Tá bom. E aí, para ficar mais legal ainda, a meiose acontece uma coisinha chamada crossing over ou permutação. O que é isso? Durante a primeira fase da prófase 1,
Você tem prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2, já que são 2 etapas. Na primeira fase, os pares de cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que são com as mesmas características, eles trocam pedaços para aumentar a variabilidade genética. Olha que legal isso. Então, lá na prófase 1, aquele parzinho de cromossomos 1, por exemplo, eles ficam ali lado a lado e trocam trechos. E aí aumenta a variabilidade genética, que é uma coisa que não acontece lá na mitose também, porque as células são idênticas. Então, a meiose, ela é o processo que garante a formação dos gametas. Tem as 4 etapas, assim como a mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, só que acontece 2 vezes. Então, resumindo aqui, eu só tenho 1 minuto, vamos lá. Mitose e meiose, divisão da célula. Mitose vai formar 2 células idênticas da mãe. Meiose vai formar 4 células com a metade dos cromossomos, tá? Mitose não tem crossover, não tem nada, é igualzinho à célula-mãe, DNA é o mesmo. Meiose tem crossover, que permite aquelas trocas ali de pedaços. Detalhe, gente, só pode trocar com seu parzinho, viu? Não pode trocar com parzinho de outro cromossomo, não, que dá problema, dá vários problemas. E as fases, então, são prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase condensa, aparece no núcleo de carioteca. Metáfase no meio da célula com a máxima condensação. Anáfase separa as cromátides irmãs. Telófase separa o citoplasma. Eu sei que é muita coisa, mas assim, não sofram. Ano que vem vocês vão ver tudo isso novo, tá? É só para vocês terem essa noção aí, porque é um assunto muito, muito importante mesmo. Menos de 1 minuto, acho que ainda nem tem de pergunta.